Olá, tudo bom? Hoje separei para você uma lista com sinais de alerta para o câncer de reto, para o câncer de cólon, também chamado de câncer coloretal. É um dos tipos de câncer mais comuns que acometem as pessoas no mundo todo. Inclusive, recentemente, muitas pessoas ficaram mais curiosas em saber quais são os sinais para tomar cuidado, os sinais de alerta, por conta do que aconteceu com o Pelé. E muitas pessoas querem saber também se tem alguma forma de prevenir o aparecimento desse tipo de câncer que pode, enfim, dar metástase e problemas mais graves. Então eu vou falar aqui para você tudo sobre isso agora, inclusive relacionado à alimentação. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Se você gosta desses vídeos, onde eu falo mais sobre sinais de alerta para tomar cuidado com relação ao câncer, algum outro tipo de doença, sinais, sintomas de problemas de saúde que a gente pode ter, dá a curtida no vídeo para você ver que você gostou e faço mais vídeos assim. Lembra também que eu tenho aqui no canal uma playlist justamente falando mais de sinais e sintomas de outras doenças diferentes que podem te interessar. Eu acho que é sempre muito importante a gente prestar atenção no nosso corpo, né? Ver os sinais que o nosso corpo dá pra gente. Isso aqui não tá legal, procura ajuda, procura um médico, porque em muitos casos, de câncer principalmente, se você pega no começo o problema, inclusive eu vou falar disso aqui nesse vídeo, você evita que aquele problema, aquela má formação celular se transforme em câncer. Você consegue evitar algum problema maior. Então é muito importante prestar atenção nos sinais e nos sintomas que o nosso corpo dá pra gente. Então, por isso, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para te ajudar também. O câncer de reto ou câncer de cólon também é conhecido como câncer coloretal e justamente está relacionado ao câncer que acomete essa parte final do nosso intestino. Quando o intestino começa no intestino fino, né, intestino delgado, onde a gente tem absorção dos nutrientes, e depois no intestino grosso a gente tem absorção de água, absorção de outros nutrientes também, mas em menor quantidade. E é justamente essa porção do cólon e essa porção do reto que está relacionada a esse aparecimento desse câncer coloretal. Normalmente é falado assim porque às vezes acomete essas duas áreas concomitantemente. Um detalhe interessante com relação ao câncer coloretal é que ele normalmente começa com uma má formação de algumas células, uma diferenciação errada de algumas células, como todo tipo de câncer, mas uma formação benigna nesse começo do quadro. Normalmente as pessoas começam a desenvolver pólipos, que são malformações, né, nesse tecido, e quando você consegue identificar e eliminar os pólipos, você muitas vezes elimina o acontecimento do câncer de cólon, câncer de reto. Então é muito importante que você faça um acompanhamento periódico com seu médico, eu vou falar mais disso para você, e é muito importante que você comece a ver alguns sinais e sintomas que o seu corpo pode estar mostrando que isso pode estar acontecendo no seu organismo. Vamos começar a falar então primeiro agora desses sinais e sintomas, e depois eu vou falar para você mais de acompanhamento e o papel da alimentação nesse tipo de câncer e em prevenção, possível prevenção desse problema. Primeira coisa que a gente sempre tem que prestar atenção é se você tiver alguma alteração no intestino, ou seja, se você tem alteração no trânsito intestinal, né? Se você tem uma alteração mais para diarreia, se você tem uma alteração mais para constipação, se você era uma pessoa que normalmente vivia muito constipada, agora começou a ter muita diarreia, nada mudou na sua vida, você não mudou a alimentação, você não está tomando nenhum remédio específico, você não está com uma virose, por que será que isso está acontecendo? Ou pelo contrário, você tinha uma alimentação sempre bem tradicional, e aí tinha normalmente uma boa evacuação, né? Tinha uma frequência de evacuação normal, passou a ficar muito constipado, com as fezes muito ressecadas, qualquer tipo de alteração no trânsito intestinal, sem mudança na alimentação, sem mudança no estilo de vida, pode estar relacionado a um problema de saúde e pode ser um dos sinais de câncer coloretal. Então, presta atenção nesse sinal. Outro sinal muito recorrente que as pessoas sempre falam, né, que pode acometer para quem tem câncer coloretal em fases diferentes dele, é a sensação de esvaziamento intestinal incompleto. Às vezes você vai no banheiro, tá com vontade de evacuar, você consegue evacuar, mas você sente como se não tivesse conseguido, como se ainda tivesse ainda ali fezes parados, aí você senta, você tenta evacuar e não consegue,
esse também é um sinal que pode estar relacionado ao câncer coloretal. Muitas pessoas, inclusive, falam, outro sinal, que as câimbras no reto, aquela vontade de evacuar, é muito mais recorrente. Quando a gente fala cãibra, pode ser difícil de entender, mas sabe aquela sensação de contração mesmo naquela musculatura? Você sente que ela fica mais contraída, aquela urgência para evacuar pode ser um sinal também de câncer coloretal. Um outro sinal bem clássico pode estar relacionado à perda de sangue pelas fezes. Então, esse sangramento pelas fezes pode vir vivo mesmo, se for um câncer mais relacionado a essa parte do reto, nessa parte mais distal do intestino. Agora, se esse câncer, se essa lesão estiver na parte mais superior, ela pode coagular e pode sair preta. Então, pode ser que a gente chame de sangue oculto nas fezes, em que você evacua um cocô muito escuro mesmo. É muito importante a gente prestar atenção na coloração das nossas fezes. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui, porque pode ser sinal de outros problemas de saúde. Claro que fezes com sangue, né, vermelho vivo, né, muito brilhante, podem ser um sinal, por exemplo, de hemorroida. Não necessariamente vai ser sempre um problema relacionado ao câncer de cólon, mas de qualquer forma, qualquer tipo de sangramento nas suas fezes é um grande sinal de alerta e você deve sempre procurar o seu médico. Um outro sinal pode ser fezes longas, finas e fibrosas. Tem gente que chama até de fezes com aspecto de um lápis, porque as fezes saem muito mais finas do que elas deveriam sair e são mais fibrosas. Às vezes a pessoa tem mais uma vez aquela dificuldade de fazer as fezes passarem, né, para fora. E isso pode estar relacionado ao crescimento do tumor ali, do câncer, que pode obstruir um pouco essa luz intestinal, fazendo com que o calibre das fezes fique menor. Então, outro detalhe muito importante para você prestar atenção na espessura das suas fezes. Como em outros tipos de câncer, um grande sinal de câncer, na verdade, um grande sintoma, é a inapetência. A pessoa perde um pouco a vontade de comer, se sente mais, né, enjoado para comer, não tem aquela vontade de se alimentar. Isso pode levar também a uma perda de peso mais acentuada. Essa questão também do peso está relacionada muitas vezes ao próprio metabolismo acelerado por conta do câncer, que é uma célula que cresce com uma velocidade grande, requer muita energia do nosso corpo. Então, se você tem ficado mais enjoado, mais inapetente, não tem tido tanta vontade de comer, tem perdido peso sem fazer dieta, sem aumentar a atividade física, pode ser um sinal de câncer, não só do câncer de colo retal, né, o câncer do cólon, do reto, é um sinal mais inespecífico, mas juntando com isso tudo aqui, é um detalhe importante para você prestar atenção também. Um outro sintoma que acomete muitas pessoas é o desconforto abdominal, aquele inchaço, a barriga estufada, a barriga inchada, aquela, né, sensação ruim de que não está funcionando muito bem o intestino, se a sua barriga está crescendo muito, está muito inchada, muito estufada, também pode estar relacionado a esse problema. Outro sintoma que muitas pessoas que têm câncer coloretal referem à fadiga. Como em todo tipo de câncer, né? Como o câncer, essa célula defeituosa cresce muito rapidamente, exige muita energia do organismo, isso também faz com que você sinta muito mais fadiga, muito mais cansaço, você dorme na mesma hora, você não aumentou a quantidade de atividade física, mas você se sente sempre muito cansado. Não é um cansaço leve, é realmente uma fadiga extrema. E é um sinal para se prestar atenção. Outro sintoma que muitas pessoas relatam é a dor pélvica, é a dor na parte inferior do abdômen, que pode, mais uma vez, estar relacionada ao crescimento desse tumor, a inflamação no local, a sinalização inflamatória. Então, é mais um sinal para se prestar atenção. E um outro sinal que é muito importante prestar atenção é a anemia. Como falei, para muitas pessoas acontece o sangramento, oculto ou não nas fezes, né? As fezes podem ser com aquele vermelho vivo que a pessoa vê que é sangue, mas às vezes quando o sangramento é mais oculto, as fezes saem pretas e as pessoas não se ligam que isso é sangue coagulado. Então as pessoas às vezes ficam meses perdendo sangue sem perceber. E muitas vezes quando os médicos vão fazer a dosagem do hemograma, os níveis de hemoglobina estão super baixos mesmo. Então é muito importante fazer os exames regulares e acompanhar mesmo se você está ficando mais anêmico ou não. Vale a pena ressaltar que muitos desses sinais que eu falei, sintomas,
podem estar relacionados ao câncer coloretal, mas também podem estar relacionados à hemorroida, podem estar relacionados à síndrome do intestino irritável, outras doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, podem estar relacionados a uma alergia ou uma intolerância alimentar. Então, não se apavora se você está sentindo alguma dessas coisas. A ideia do vídeo é que se você tem algum problema nessa região gástrica, intestinal, que você procure um médico para ele te diagnosticar. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. E como eu falei para você, quando você tem mais de 45 anos, né, o ideal é que você comece a fazer exames periódicos dessa parte intestinal para verificar se você tem, enfim, né, algum tipo de pólipo, algum tipo de malformação. O melhor exame vai ser indicado pelo seu médico. Para algumas pessoas pode ser no começo um exame de sangue, depois exames de imagem, algum outro tipo de exame complementar. O mais importante é que, se você já teve algum histórico de câncer de cólon, de reto, você mantém um acompanhamento frequente. E 2, se você tem algum histórico familiar de câncer de cólon e de reto, é importante que você já fale com o seu médico sobre isso, porque pode ser que ele peça para você fazer os exames mais precocemente ou até mesmo com um espaço menor para sempre acompanhar. Normalmente, né, como eu falei para você, quando as pessoas fazem os exames de forma regular e veem que tem pólipo, tira o pólipo, isso já evita, em muitos casos, o aparecimento do câncer coloretal. Então, o mais importante mesmo é sempre consultar o seu médico e fazer os exames periodicamente. Muitas pessoas querem saber o que elas podem fazer no dia a dia, de estilo de vida, de alimentação, para evitar o aparecimento do câncer coloretal. Existem algumas coisas que a literatura já diz que podem sim ajudar prevenir o aparecimento desse tipo de câncer. Primeiro é ter um peso saudável, não estar acima do peso, porque a literatura já viu que muitas pessoas que estão obesas e com sobrepeso têm um maior risco de ter câncer coloretal. Isso também está muito relacionado com a própria alimentação, que eu vou falar para você. Atividade física também é muito importante, se manter ativo, não necessariamente você fazer 45 minutos de corrida todo dia, né? Porque tem gente que fala, ai meu Deus, é 880, eu não faço nada, eu faço muita coisa. Mas ser uma pessoa que sobe mais de escada, estaciona o carro mais longe, mais ativo no dia a dia, e também acrescentar atividade física para não ser sedentário no dia a dia, pode ser uma própria caminhada, subir e descer a escada, pode te ajudar também nesse sentido. Com relação à alimentação, alguns estudos já verificaram que coisas que você pode fazer para tentar prevenir o aparecimento desse tipo de câncer. É consumir mais fibras na alimentação. A gente sabe que o consumo de fibras adequado faz com que você tenha um melhor trânsito intestinal, faz com que você tenha menos toxinas ali em contato com a sua mucosa intestinal, porque as fezes não vão ficar paradas dias e dias ali em contato com a sua mucosa. Então, ter um bom trânsito intestinal sempre é muito interessante para diminuir a inflamação e melhorar a saúde do intestino. Com relação à alimentação, o que os estudos científicos apontam é que o ideal é que você consuma mais grãos, legumes, verduras e frutas, né? Então, uma alimentação mais natural, e que você diminua a quantidade de carnes vermelhas e carnes ultraprocessadas, cachorro-quente, mortadela, essas carnes ultraprocessadas, é porque a gente já sabe, né? Tem um vídeo aqui falando sobre isso, que essas carnes processadas, defumadas e curadas são um dos alimentos que podem aumentar o risco de câncer para muitas pessoas. Se você quiser saber mais sobre os outros alimentos, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para você. Então, diminuir a quantidade de carnes defumadas, processadas, curadas e a quantidade de carne vermelha na semana também vai te ajudar com relação a isso. Duas coisas que você deve evitar consumir no dia a dia para evitar o risco de câncer coloretal ser aumentado é bebida alcoólica e fumar. Alguns estudos já sugerem que as pessoas que bebem muito diariamente, que fazem uso de cigarro, também têm chance aumentada de ter câncer coloretal. Detalhe interessante é que alguns estudos verificaram que pessoas que têm níveis mais baixos de vitamina D, cálcio, magnésio e ácido fólico podem ter maior propensão a desenvolver o câncer coloretal. Se você já tem o câncer, não é por consumir esses nutrientes que você vai conseguir combater, presta bastante atenção, mas sempre vale a pena a gente ter uma alimentação mais equilibrada e mais nutritiva. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre a vitamina B, sobre o magnésio, sobre o cálcio, sobre a vitamina D. Então, se você quiser saber mais sobre esses ingredientes, esses nutrientes, na verdade, como acrescentar mais na sua alimentação, eu vou deixar especificamente aqui embaixo esses vídeos, só para esse vídeo aqui não ficar muito longo nem muito cansativo. Se você tiver que pensar em 3 coisas para manter seu intestino sempre saudável, pensa em probióticos. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre kefir, iogurte natural, ensinando como fazer o chucrute em casa, vegetais fermentados. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você.
Então, probióticos, sempre muito importante, porque eles colonizam o nosso intestino com bactérias benéficas, o que ajuda a diminuir a inflamação, ajuda a melhorar o funcionamento intestinal, protege o nosso intestino. Água, porque o intestino precisa se hidratar sempre ao longo do dia. E fibra, quando você consome basicamente isso no seu dia a dia de forma regular e constante, você melhora a função intestinal, você evita, né, mais uma vez, que o intestino fique em contato com aquelas toxinas, com bactérias nocivas, o que pode fazer com que você tenha um melhor prognóstico do quadro e até mesmo, em muitos casos, até mesmo evitar o aparecimento do câncer coloretal. Isso não vai fazer com que você não precise fazer o acompanhamento médico de exames e acompanhamento médico de consulta mesmo com o seu médico. Lembra sempre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta aqui embaixo, então, se você já sentiu algum tipo desses sintomas, se você tem algum tipo de problema intestinal, se você já investigou o que é, por que esse vídeo te chamou atenção, por que você se preocupa com a saúde do seu intestino. Eu vou adorar ver o seu comentário. Desejo muita saúde a quem está passando por qualquer tipo de problema com relação ao intestino, qualquer outro problema de saúde. E vamos sempre ampliar essa corrente do bem. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, compartilha, curte esse vídeo. Vamos ampliar essa corrente do bem e você juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.